Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de confeitaria infantil. Eu sou Francine Pitt, chefe confeiteira e professora de confeitaria, e hoje eu vou te ensinar a fazer cake pops, os famosos bolinhos no palito que todo mundo ama. Vamos começar? Para essa receita eu vou usar a mesma massa que a gente usou para os nossos cupcakes, que inclusive tu podes fazer bolo de chocolate, bolo vulcão, bolo piscina e tudo que tu quiseres onde a receita peça massa de bolo. Essa massa de chocolate é a massa que eu uso para vender os meus cupcakes, para vender os meus bolos de pote e também para vender os meus bolos piscina. Então pode usar sem medo que todo mundo vai adorar. Eu vou usar uma forma retangular simples. Vocês podem utilizar a forma que vocês tiverem em casa, redonda, quadrada, retangular, qualquer forma de bolo, podendo ser inclusive de silicone. Quanto a isso, não tem problema. Aqui eu tenho meia receita da nossa massa de chocolate. Essa forma precisa ser untada. Tu podes untar e enfarinhar com gordura vegetal, manteiga ou óleo de cozinha, mas depois tu precisas enfarinhar e tirar o excesso da farinha. Só com gordura o teu bolo tende a grudar. Eu vou usar o spray desmoldante. O que é um spray desmoldante, gente? É esse mesmo processo de gordura vegetal com amido, porém em spray. Eu acho muito prático e eu sempre uso da marca Iceberg. Agora eu vou usar esse spray untando toda a minha forma, pouca quantidade, ó, vocês podem ver que a forma tá toda untadinha. E aqui eu vou colocar a minha massa. Lembrando vocês que vocês vão escolher a forma que tiverem em casa. Não precisa ser o mesmo tamanho e nem o mesmo formato, tá bom? Vou colocar a minha massa com muito cuidado, a minha forma. A massa já está na forma e eu vou levar ao forno para assar a 180 graus, temperatura média, conforme eu ensinei para vocês na nossa primeira aula do curso, tá bem? Dando sequência à nossa aula de cake pops, o meu exemplar tá prontinho e eu vou te explicar passo a passo o que a gente vai usar para confeccionar esses cake pops. Aqui eu tenho palitos de pirulito, eu tenho de cristal, vocês podem usar de madeira, vocês podem usar canudos, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Confeitos coloridos, diversos, uma tigela para fazer a massa, doce de leite amolecido com leite condensado, a nossa massa de bolo do cake pop e chocolate ao leite para banhar. Eu vou usar uma luva que vai facilitar muito no momento de amassar a nossa massinha do cake pop e porque eu tô com a unha um pouquinho comprida para fazer esse procedimento. Então, por questões de higiene e de praticidade, eu vou utilizar a minha luvinha, tá bom? O primeiro passo é amassar a massinha do meu bolo, esfarelar mesmo, dentro da tigela. Essa massa é muito úmida, então ela é muito fácil de fazer. Quando ela estiver assim, bem esfarelada, a gente vai entrar com o nosso doce de leite cremoso. Lembrando vocês que eu amoleci o doce de leite com leite condensado. Não precisa fazer se não quiser. E também não precisa ser doce de leite, pode ser brigadeiro, pode ser o próprio leite condensado. A gente precisa dele para maciar a nossa massinha, para umedecer a nossa massinha e a gente conseguir modelar as bolinhas, tá bom? Meu doce de leite já tá aqui. E agora nós vamos dar uma leve misturadinha antes de começar a amassar com a mão. É um processo muito divertido. Eu tô amassando e eu já tô tendo aqui uma massinha bem
macia e úmida, que é o que a gente quer. Amassa com vontade. Quanto mais amassar, mais distribuído vai ficar. É muito importante que vocês não exagerem na quantidade do creme, porque ele pode perder o ponto. E nunca coloquem toda a massa do bolo, porque vocês podem, caso percam o ponto, vocês podem precisar de mais um pouquinho de massa para secar essa mistura. A nossa tá perfeitinha, não vai precisar adicionar nada. E é isso, gente, a massa bem compactada e ao mesmo tempo consistente. Nós vamos bolhar como se fôssemos enrolar brigadeiros, tá bom? Agora eu forrei uma parte da minha bancada com papel alumínio para que a gente faça as bolinhas e consiga depositar no papel. É obrigatório? Não, gente. Pode ser no tapete de silicone, pode ser no plástico filme ou direto na bancada se vocês preferirem, tá bom? Eu forrei porque eu gosto, eu tenho o hábito de forrar, mas não é obrigatório. O primeiro passo agora é a gente bolear as nossas bolinhas de massa do Cake Pop. Eu vou pegar pequenas quantidades de massa, cerca de 20 gramas, quem tiver balancinha em casa. Senão, não precisa medir, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu só não aconselho que façam muito grande, porque senão no momento de banhar no chocolate, a tendência dele cair e quebrar é muito grande. Ó, uma parte de massa eu vou bolear. Eu tô bolhando, gente, bem no centro da minha mão. E aqui eu faço como se fosse uma covinha com a minha mão e vou fazendo esse movimento de bolear. Bem redondinho. Pode fazer em outros formatos também, não tem problema nenhum. Como vocês quiserem. E vou separar as minhas bolinhas. Tomem cuidado para tentar fazer sempre no mesmo tamanho. Vocês podem usar uma colher para auxiliar, uma conchinha de sorvete, pequenininha, aquilo que vocês tiverem em casa, se não, com a mão mesmo. Os primeiros podem não ficar tão parecidos no tamanho, mas com o tempo eles vão acabar ficando. Modelem a bolinha de vocês, depositem na superfície da bancada. Agora nós vamos derreter a nossa cobertura de chocolate. Eu tô usando ao leite, vocês podem usar o que quiser, branco, meio amargo, ao leite ou fazer um blend entre eles. Só lembrando vocês que o chocolate branco não pode ser misturado aos chocolates com pasta de cacau, meio amargo e ao leite, tá bom? Mas o ao leite meio amargo, tranquilo de misturar. Como que eu vou derreter esse chocolate? Quem tiver micro-ondas vai derreter de 30 em 30 segundos, mexendo sempre a cada vez que a gente põe no micro-ondas, até ele ficar completamente derretido. Quem não tem micro-ondas vai pedir ajuda para os pais e vai derreter no banho-maria. Como funciona esse banho-maria? Água quente, menos de 100 graus, 70 graus é a temperatura ideal para a gente colocar a água e a gente vai colocar essa panelinha naquela água quentinha, já fora do fogo, e vai mexer de vez em quando até que ele derreta por completo. Não pode derreter direto na panela, não pode ir ao fogo. Ou é micro-ondas ou é banho-maria. Eu estou usando essa panelinha plástica que é uma derretedeira livre de bisfenol. O que é bisfenol? Bisfenol é aquela toxina que normalmente é liberada com calor em alguns produtos plásticos, como potes, garrafas PET, mamadeiras, entre outros. Então, esta derretedeira aqui é livre de bisfenol. Ela não tem risco de liberação de toxina. Por isso que eu estou usando ela. Vocês podem usar uma tigela de vidro, vocês podem usar o que vocês quiserem, mas tomem cuidado para não usar recipientes que tenham bisfenol na composição. Vou levar para derreter e eu já volto para mostrar para vocês. Aqui vocês podem ver que o chocolate está parcialmente derretido. Por isso a importância de misturar bem a cada vez que vocês levam ao micro-ondas. O micro-ondas, ele derrete de dentro para fora. E às vezes a gente tem uma superfície rígida, pensa que o chocolate ainda não está derretendo e acaba queimando. Então a gente tem que ter muito cuidado e a cada vez que a gente leva no micro-ondas a gente precisa misturar, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, o chocolate está super bem derretido, bem misturadinho, pronto para utilizar.
As coberturas, elas são ideais para banhar e cobrir e elas não necessitam temperagem. Então, vocês podem usar sem medo e sem se preocupar em temperar. É importante que o chocolate não esteja quente, apenas derretido. Se aqueceu demais, dá uma misturadinha, espera um pouquinho, dá uma misturadinha de novo para depois utilizar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o primeiro passo, que eu vou usar o meu palitinho de cristal. Vocês vão usar o palitinho que preferirem. Vou mergulhar a ponta aqui no chocolate. Então eu vou espetar na minha bolinha com todo cuidado e vou deixar secar. Isso vai garantir que ele não caia no momento de banhar, tá bom? Façam esse processo em todas as bolinhas e depois, quando tiver sequinho, aí a gente vai banhar e passar no confeito. Essa etapa é super importante para o nosso cake pop dar certo. Tomem cuidado para não ir até o fundo do bolinho, porque vocês podem perfurar a superfície. Outra dica importante é vocês segurarem ele no momento de colocar, de introduzir o palitinho, evitando que ele rache. Às vezes pode rachar, gente. Quando racha, normalmente faltou hidratação. A massinha está muito seca. Feito isso, é super importante que vocês deixem secar por pelo menos 1 hora. Não por culpa do chocolate, mas para que a massinha possa secar na temperatura ambiente. Ou vocês podem também utilizar o freezer, como vocês preferirem. O que acontece aqui? Quanto mais macia a massinha estiver, ela tende a desmanchar. E se ela estiver muito ressecada, ela tende a rachar. Então a gente precisa ter o pontinho certo, tá? Se precisar modelar com a mão, depois de colocar o palitinho, não tem problema. No momento que secar, a gente vai dar o banho e vai confeitar para que vocês vejam o nosso cake pop prontinho. Pronto. As minhas bolinhas já secaram um pouco e o meu chocolate também já secou. Gente, uma dica muito importante é que vocês podem rederreter o chocolate quando ele endurecer quantas vezes vocês quiserem. E vocês podem guardar o que sobrar para derreter novamente quando precisar, sem problema nenhum. Aqui eu forrei com uma folhinha de papel manteiga para não grudar o chocolate, a cobertura dos meus cake pops na minha bancada, que pode acabar estragando o meu trabalho. Eu tenho o chocolate aqui frio e agora a gente vai fazer o banho. Vou pegar a primeira bolinha, vou colocar o meu chocolate, tendo certeza que eu vou passar por toda a quantidade de chocolate e vou deixar escorrer. É muito importante que a gente deixe escorrer, porque isso vai evitar que a gente tenha excesso de chocolate no momento de levar ele para a bancada. Aí ele vai acabar escorrendo, vocês vão precisar cortar e não vai ficar com o acabamento perfeito. Então tem que escorrer muito bem para depois a gente confeitar e levar para a bancada. Desse jeitinho aqui. Ó, quando diminuir, as gotinhas começarem a ficar pesadas, é o momento de confeitar. Feito isso, eu vou colocar o meu confeito, a quantidade que eu quiser, da forma que eu quiser. É super importante que vocês coloquem na parte de baixo, que ela vai ajudar a segurar o nosso bolinho. O nosso primeiro cake pop tá pronto, mas ele ainda precisa secar para poder utilizar, comer, embalar, presentear, como vocês quiserem. Eu vou pegar outra bolinha, vou banhar com cuidado e escorrer toda a quantidade de chocolate que estiver em excesso. Simples assim. Eu também posso, se quiser, apoiar nos meus confeitos e então confeitá-los.
é uma outra maneira de confeitar, ó. Tenho certeza que ele está todo banhado, então eu já posso retirar o meu segundo cake pop. Finalizados os nossos cake pops, espero que vocês tenham adorado e nos encontramos na próxima aula com o nosso bolo maravilhoso de cenoura. Um grande abraço e até a próxima aula!